Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua presença nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade e o privilégio, Senhor, de nos reunirmos aqui para louvarmos ao teu nome, para ouvirmos a pregação da tua palavra, para revermos os irmãos, ó Pai, que possamos nos confraternizar uns com os outros, ó Pai, e prestar a Ti um verdadeiro culto racional, Senhor. Queremos pedir que nada, Senhor, venha atrapalhar a atuação do Teu Espírito Santo em nossas vidas e que a Sua igreja seja edificada, que vidas, Senhor, possam ser restauradas aqui nesta noite. Nós te pedimos, ó Pai, a Tua bênção, a direção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se, meus queridos. Hoje o nosso pastor presidente não está conosco. Ele está se recuperando de uma pneumonia, mas está tomando os medicamentos, tem que observar o repouso, né, em um clima como esse, né, tem que observar mesmo todas as prescrições médicas. Vamos orar por ele depois, mas nós estamos aqui adorando ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor com os hinos da harpa cristã, com as nossas irmãs da Regional 3. A paz do Senhor, igreja. Irmãos, vamos estar louvando o hino 304 da nossa harpa. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Deixas transpassaram-me a desengano, mas Jesus, minha luz, fez-me vencer.
Hino 523, igreja. Cristo nos deu uma fonte escondida. Cante, igreja. Que qualquer sede pode estancar. E cujas águas repletas de vida, sempre de graça nos dão de fartar sairá. Água sairá, viva manará.
paz do Senhor, igreja. Vamos nos colocar em pé. Quero agradecer a Deus pela vida de cada pastor, de cada obreiro, de cada irmão que faz parte da Regional 3, por atender ao pedido do pastor Clementino, para estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus e cultuando a Deus na nossa igreja sede. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos ler o Salmo 46. Eu leio, os irmãos acompanhem. Salmo 46 fala da perfeita fé em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a igreja diz amém. Promessa de Deus para nossas vidas. E eu tenho certeza que Ele tem cuidado de nós, porque estamos aqui nesta noite para prestarmos um culto ao Deus Todo-Poderoso. Quero, nesse momento, pedir oração. Já foi mencionado pelo nosso pastor da igreja, o pastor Clementino. Juntamente com a igreja, nós estaremos orando para que Deus venha restabelecer a saúde dele por completo. A gente sente a falta dele aqui, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Tem algum pedido especial alguém aqui? Oremos. Querido e amado Deus, nesse momento nós rendemos graças ao Teu nome, pelo privilégio que nos concede de estarmos nesta noite, juntamente com a Tua igreja, no ato de agradecimento pelo dia que nos concedeu e pela oportunidade de nos estarmos na Tua presença, na Tua casa, para mais uma vez prestarmos um culto de adoração ao Teu nome, através dos nossos louvores, através das nossas orações, e nós temos a certeza que a Tua palavra vai vir de encontro a cada um de nós. Ó Deus, agora nós apresentamos o nosso pastor, o pastor da igreja, o pastor Clementino, que preside sobre nós, que a Tua bênção e que a Tua misericórdia vá de encontro a ele ali aonde ele estiver, que Tu usa de misericórdia, Pai, restabeleça a saúde, usa os médicos, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Pai, nós cremos num Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós cremos num Deus que tem, ó Pai, o poder de restabelecer a saúde do Teu filho. Vá de encontro, ó Pai, repreenda essa enfermidade, para que o Teu filho venha aqui testificar que a Tua bênção, que a Tua misericórdia, que a Tua graça mais uma vez o alcançou. E a Tua igreja que aqui se reúne, nós intercedemos e cremos no Teu poder. E cremos, ó Pai, que agora, nesse momento, a Tua presença se fará na vida do Teu servo, o nosso pastor.
e por isso já nós te agradecemos por tudo, e em nome de Jesus nós te agradecemos, e a igreja em concordância diz amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Elias. Meus queridos, nós vamos agora ouvir as irmãs adorando ao Senhor. Elas estão um pouco mais para trás hoje, né? Mas podem se acomodar aqui mais à frente. Temos 4 fileiras aqui, 3 fileiras, né? Que não temos nenhuma das irmãs. As que estão mais lá atrás podem sentar aqui na frente, para que vocês possam adorar ao Senhor. E o vocal já pode se aproximar, subir aqui, para que vocês possam adorar ao Senhor nesta noite. Nós não temos nenhum objetivo nessa noite a não ser adorar ao Senhor. Então, fique ligado ao trono da graça e adore ao Senhor, não perca um minuto sequer. Amém? Enquanto as irmãs se aproximam aqui, não se esqueça que no final do culto a cantina está funcionando. Então, você passando ali, você estará ajudando a assistência social. Então, é muito importante a sua passagem ali na cantina, tá bem? As irmãs estão ali aguardando. Adoremos ao Senhor com as nossas irmãs. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o nome do Senhor nesta noite com alegria, porque Ele está aqui, amém? Junto ao povo Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente, todos corajosos, preparados para lutar. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. Tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os medianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou, pois, agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos voltem. Então o povo ouve.
Amém. Deus abençoe as nossas amadas irmãs da Regional 3. Vamos ouvir agora os varões. Estão aí prontos para louvarem ao Senhor? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Vamos lá, amados irmãos. A oportunidade é de vocês agora. Glória a Ti, Senhor. Meus queridos, no dia 16 de julho agora, não domingo agora, o outro, nós teremos batismo aqui na igreja sede. Então, a partir das 9 horas da manhã, estaremos reunidos aqui para cumprir uma ordenança que Jesus deixou para a sua igreja, que é fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, dia 16, não nesse domingo, o outro domingo, estaremos todos aqui reunidos com todo o campo de Guarulhos, né, acompanhando aqui e prestigiando os irmãos que vão descer as águas batismais. Amém? É do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança o meu caminho, minha esperança. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, minha esperança na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença.
está cheio de horror. Os mentirosos reinam sem pudor, mentes brilhantes planejando mal. Mas eu não desanimo, pois sou sal. A integridade foi pro além. No mundo ninguém ama mais ninguém, mas Jesus Cristo disse: filho, eu vou voltar pra te buscar. Eu vou morar no céu. Ainda bem, eu vou morar com Deus. Ainda bem, eu vou morar no céu. Ainda bem, eu vou morar com Deus. Restaura a tua casa, ó Senhor. Acaba o show, restaura o louvor. Riqueza, fama, agora é a pregação. Já não se fala mais em salvação. O mundo está tentando me enganar. Aqueles que o bom Deus virá buscar. Mas permaneço firme e forte. Eu levo a minha cruz, pois eu sou luz. Eu vou morar no céu. Ainda bem, eu vou morar com Deus. Ainda bem, eu vou morar no céu. Ainda bem, eu vou morar com Deus. Os inimigos da igreja vão ficar aqui. Eu vou subir, eu vou subir. A depressão, as enfermidades vão ficar aqui. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Satanás com seus demônios não vão nos impedir. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Ainda bem, eu vou morar no céu. Ainda bem, eu vou morar com Deus. Ainda bem, eu vou morar no Glória a Deus. Bênção dos céus, né? Não tem coisa melhor do que estar na casa de Deus adorando e bendizendo o seu nome, né? Os jovens e adolescentes já podem se aproximar aqui para adorar ao Senhor, enquanto nós vamos recolher as ofertas. Os diáconos, por favor, estejam aí apostos para recolhermos uma grande oferta. E pensar que o autor, né, o compositor desse hino, né, durante a pandemia, ele partiu, né? Mas ele tinha essa segurança, né? Ainda bem que eu vou morar no céu. Que nós tenhamos essa mesma certeza de que um dia
as trombetas irão tocar e o nosso nome nós ouviremos Jesus chamar. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Adoremos ao Senhor então com jovens e adolescentes da Regional 13 e contribuamos também com as nossas ofertas. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. A minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou.
Oh, aleluias, Ele pagou um preço por nós, por isso nós estamos aqui nessa noite, para adorá-lo e bendizê-lo. Exalte ao Senhor. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou, Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele estou de ti, sem ti, ó Deus, é o desejo que há em mim, é o desejo que há em mim. E hoje eu sei que posso me prostrar, purificar
esconder de ti. Vem, Senhor, me envolver. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Nos envolva, nos envolva. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, ó Pai. Envolve-me, Senhor. Envolve-me. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Me leva junto a ti, Pai, ao lugar secreto. Perto quero estar, viver pra te adorar, Pai. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Me leva junto a ti, Pai, ao lugar secreto. Perto quero estar, viver pra te adorar, Pai. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Me leva junto a ti, Pai, ao lugar secreto. Perto quero estar, viver pra te adorar, Pai. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Me leva junto a ti, Pai, ao lugar secreto. Perto quero estar, viver pra te adorar, Pai. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Amém. Deus abençoe os jovens e adolescentes da Regional 3, o Maurício, né, a Liliana e todos os demais que fazem parte aí da diretoria da Regional da Umadiguara. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui nessa noite, falando em nossos corações? Quero convidar o pastor Marcos. O pastor Marcos é dirigente de Sítio dos Morros, né, estará trazendo a palavra de Deus nessa noite. Está acompanhado da sua esposa, seus filhos, e é uma alegria recebê-lo aqui. Deus abençoe, querido. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Graças a Deus nós estamos felizes com Jesus.
Queria já estar agradecendo aqui a diretoria da nossa igreja sede por esse convite. O pastor Adalberto esteve nos fazendo oficialmente esse convite, e toda a diretoria. Que Deus continue abençoando, e é muito honroso para mim estar aqui ministrando nesta noite. Também agradecer a minha família, que sempre está comigo, a minha esposa, meus filhos. Eles estão aqui sentadinhos, e eu dou glória a Deus pela família que eu tenho. Deixa eu te fazer uma pergunta: você já agradeceu a Deus hoje pela família que Ele te deu? Tem muitos que estão lá fora que estão chorando pela família, mas nós somos privilegiados, porque nós estamos agradecendo a Deus pela família que Ele nos deu. Então, nessa noite, se você entrou aqui, você tem seus filhos na casa de Deus, se você tem o seu esposo na casa de Deus, se você tem o seu marido na casa de Deus, já é motivo para você glorificar a Deus, porque Deus está cuidando do seu lar. Amém? Peço que os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Estivemos orando a Deus, e Deus nos deu uma palavra para nós estarmos trazendo essa noite, um culto de ensinamento, um culto de doutrina. E um tema que eu queria pôr nessa mensagem é como ser imitador de Cristo nos dias atuais. Vou repetir o tema, para que os irmãos gravem nos seus corações. Como ser imitador de Cristo nos dias atuais. E como texto de referência, eu quero estar tomando aqui em Coríntios, capítulo 11, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. E também eu queria fazer menção na carta aos Efésios, capítulo de número 5, verso 1. Diz assim, os irmãos, por favor, nos acompanhem. Primeira carta aos Coríntios diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Todos podem repetir comigo, por favor? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Tem imitador de Cristo aqui nesta noite? E também em Efésios, a carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Vocês podem repetir comigo, por favor? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então não é para imitar a Deus de qualquer jeito. Seja imitador de Deus como filho amado, porque Deus tem prazer em olhar para você e te chamar de filho. Se tem filho de Deus aqui nessa noite, essa mensagem é para você. Se tem filho de Deus aqui nessa noite, essa mensagem é para entrar no seu coração e no seu lar. É para transformar a sua vida. É para mudar um pouquinho mais aquilo que nós já estamos fazendo. Nós estamos aqui nessa noite exatamente para imitar aquele que um dia veio a esse mundo, mas ele morreu na cruz para dar a vida para cada um de nós. E por isso nós podemos dizer: você tem vida, eu tenho vida com abundância. Porque aqueles ao qual nós imitamos, chamado Jesus Cristo, ele já morreu para dar a vida para cada um de nós. E o que é ser o imitador? Eu fui pesquisar para estar passando para os irmãos. Tem duas definições para falar sobre o imitador. Primeira definição: aquele que faz imitações. Aquele que faz imitação é um imitador. Nós temos muito isso nos canais de televisão. Aqueles que imitam artistas, tem uns que imitam muito bem. Alguns imitam Silvio Santos, alguns imitam outros artistas. Ele é um imitador. E já aproveitando esse gancho, eu quero dizer para você que não foi para ser esse tipo de imitador que Deus te chamou. Deus não te chamou para ser imitador aí do mundo. Deus não te chamou para ser imitador das coisas do mundo. Mas Deus te chamou para imitar aquele, como eu já disse, que morreu na cruz do Calvário e que traz a vida na palavra dele. E a palavra de vida está sendo pregada nesta noite. E ainda aproveitando esse leque, eu queria dizer para você que vem um imitador aí. A palavra de Deus nos diz, e eu quero usar aqui a teologia que nós, assembleianos, acreditamos, aqueles que são dispensacionalistas. A Bíblia diz que nós estamos na dispensação da graça, esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Já foi cantado aqui nessa noite, já foi louvado aqui nesta noite. Quem está aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, dá um glória a Deus. Porque parece que Jesus já não vai voltar mais, mas deixa eu dizer para você, ele vai voltar e não demora. Eu vou dizer de novo, Jesus Cristo vai voltar e não demora. Ele está às portas, então não dá mais tempo de brincar, não dá mais tempo para imitar o mundo, porque nós temos que ser imitador daquele que vem nos buscar.
E a Bíblia diz que após nós sermos arrebatados, como foi cantado aqui nessa noite, com muita alegria, e assim nós esperamos e assim nós cremos, abrirá um espaço sobre a terra chamado Grande Tribulação. A Grande Tribulação, segundo o livro de Daniel, vai durar 7 anos, que são divididos em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Nesse período vai surgir o anticristo. Pasmem vocês, o anticristo vem exatamente imitando o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele vai imitar aquilo que é perfeito, mas ele vai enganar muitos. Ele vem dizendo que é o Cristo. Ele vem montado num cavalo branco, segundo Apocalipse capítulo 6. Mas ele vem com arco e com a flecha. Só que o arco e flecha dele é enganoso, porque o verdadeiro e fiel, ele vem com a espada, que é a palavra de Deus. E o próprio Salmo vai dizer que Deus é aquele que quebra o arco e que quebra a flecha. Mas a espada não tem como quebrar, porque a espada é a palavra de Deus. Mas ele vai enganar muitos. E quando nós lemos as epístolas de João, há um cuidado de João em dizer, toma cuidado, filhinhos, porque o anticristo já está por aí. O espírito do anticristo, o espírito do enganador já está entre vós. E o surgimento do anticristo vai trazer uma falsidade, um engano, mas ele é um imitador. Ele vai imitar tão bem que ele vai enganar até o povo de Israel. Mas deixa eu dar uma boa notícia para você ficar feliz. Você tem o Espírito Santo, não tem como você ser enganado. Nós temos o Espírito Santo e a palavra da verdade, não tem como nós sermos enganados. Porque a Bíblia nos diz que se nós formos limpos e libertos pela palavra, nós não seremos enganados, porque o Espírito de Deus é aquele que opera em nós. Quem acredita que na palavra de Deus diz amém. Essa palavra que nós pregamos. Então há muitos imitadores. Agora o terrível é quando nós queremos imitar os imitadores. Mas a segunda definição, que é aquela que eu quero crer, que é para todos nós que estamos aqui nessa noite, independente de quem está aqui, a segunda definição é aquele que toma alguém por modelo, ou aquele que quer ser igual a alguém, nas suas atitudes, nos seus fazeres, no seu andar. E eu quero crer que aqui está repleto dessas pessoas hoje, que querem tomar Jesus Cristo como exemplo, querem tomar Jesus Cristo como modelo, querem tomar Jesus Cristo como aquele que guia a nossa vida e nos ensina como nós devemos fazer. Eu me lembro, irmãos, que quando meu filho era pequeno, era menor, ele jogava futebol, e estava aquela moda do Cristiano Ronaldo com o cabelo em pé, aquele cabelinho assim, em pé, os irmãos devem lembrar, e o meu filho cortava o cabelo daquele jeito. E ele, por ter um porte físico assim, até brincavam com ele, você parece Cristiano Ronaldo. Mas eu ia olhar na conta e não era aquilo que estavam falando. Ele até parecia o Cristiano Ronaldo, mas a conta parecia minha mesmo, não tinha nada lá. Quem dera. E eu torcendo para a conta dele ser igual a do Cristiano Ronaldo. Mas ele imitava o Cristiano Ronaldo. Eu não lembro, não sei se os irmãos vão lembrar, numa Copa, que o Ronaldo chamado Ronaldo Fenômeno, ele cortou o cabelo mais tão feio, era uma bolinha aqui na frente. Mas aquilo virou uma epidemia, aquilo virou, entre as crianças, virou uma coisa que todos eles queriam fazer. E as crianças imitavam o Ronaldo mesmo sendo um corte feio. Deixa eu dizer para você, no meio evangélico não pode ser assim. Nós não podemos olhar para o mundo e imitar o mundo, mas nós temos que olhar para Jesus e imitar aquele que morreu na cruz para cada um de nós. Nós não podemos ser como aqueles que vão imitar como o anticristo imita, aqueles que se vestem como crente, ele anda como crente, ele canta como crente, ele fala como crente, mas ele está imitando o mundo. Mas aqui ainda tem um povo que fala como crente e é crente. Tem um povo que prega como crente e é crente. Tem um povo que louva como crente e é crente. Tem um povo que ora como crente e é crente. Tem um povo que jejua como crente e é crente. E é esse povo que Deus vem buscar e levar no arrebatamento para morar com Ele. Olha que maravilhoso quando nós nos parecemos com o nosso Senhor. Nós abrimos a nossa boca e Deus tem prazer em falar, em escrever embaixo aquilo que nós estamos falando. O crente, quando ele é fiel a Deus, quando ele é imitador de Cristo, quando ele toma a posição de ser igual a Cristo, quando ele prega, Deus tem prazer em assinar embaixo e honrar aquilo que ele está falando. É por isso que nós não podemos perder a fé e aquilo que a Assembleia de Deus tanto teve, que é a fé na oração, na imposição de mãos, e que Deus ainda batiza com o Espírito Santo, Deus ainda cura, Deus ainda salva, Deus ainda liberta e Deus ainda leva para o céu. E quando eu entendo que nós estamos caminhando
tomando o lugar daquele chamado Jesus Cristo, eu entendo que aí não tem nada perdido para ele. Na sua casa pode ter até um tempo que você está orando para alguém e você pensa assim, para esse não tem mais jeito. Alguém já pode ter chegado em você e falado, pode parar que para esse não tem mais jeito. Mas deixa eu dizer para você, aquele Senhor Jesus Cristo, com o qual nós imitamos, para ele nada é impossível, ainda tem jeito. A última palavra é dele, quem vai escrever a última história é ele, porque ele é o Senhor que nós imitamos. Precisamos imitar mais a Jesus Cristo. Precisamos imitar mais a Jesus Cristo. Principalmente nos dias de hoje, ao qual nós estamos passando por um processo, e um processo muitas das vezes de choque, irmão Ronaldo. Muitas das vezes é de choque. Por quê? Porque nós nos deparamos com coisas lá de fora querendo vir aqui para dentro. Mas deixa eu dizer para você, ainda tem um povo aqui dentro que vai levar essa palavra lá para fora. Ainda tem um povo que não vai deixar as coisas do mundo entrar no nosso meio, sabe por quê? Porque as coisas do mundo ficam lá fora, mas aqui dentro as coisas são santas, as coisas são puras, as coisas são verdadeiras. E nós glorificamos a Deus, que Deus nunca perdeu o controle da sua igreja. Nós estamos ali no sítio dos Morros, e até brincava com o pastor Américo ali no início, a gente conversando. Tem muitos irmãos aqui que gostam de orar no monte. Não sei se os irmãos ainda vão. Gosta de subir o monte para orar. Deixa eu dizer para você, ali no Sítio dos Morros nós já estamos no monte. Então todo culto que eu for, eu estou orando no monte. Todo culto, se você quiser orar no monte, vai lá para o Sítio dos Morros que nós estamos lá no monte. E quando eu olho para aquela nossa juventude, eu começo a ver que aí estão falando por aí que Deus está perdendo os jovens. Deus não está controlando os jovens. Mas deixa eu dizer para você, ainda tem um Deus que controla tudo. Ainda tem um Deus que controla tudo. Eu começo a olhar para aqueles jovens e eu começo a falar, Senhor, como o Senhor é bom. O inimigo está no mundo imitando as coisas santas, colocando as coisas santas. Mas quando nós vemos os jovens da nossa igreja abrir a boca, nós vemos o poder de Deus entrando sobre eles. Nós vemos o agir de Deus sobre a vida deles. Nós vemos que Deus nunca perdeu o controle e nunca vai perder. Descansa o seu coração, descansa a sua alma, sabe por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Mas continue imitando a Ele. Continue imitando a Jesus Cristo. E aí, eu estava estudando e meditando, e eu tenho uma preocupação sempre quando eu vou ministrar, Espírito Santo, o que eu tenho que falar para o seu povo? Porque, entenda uma coisa, você não está aqui nessa noite por vontade sua, mas você está aqui porque Deus te trouxe neste lugar. Você não está aqui para glorificar e exaltar do jeito que você quer, mas tem um Deus que te trouxe aqui e está dizendo como você tem que exaltar e glorificar o nome dEle. Na casa de Deus nós não entramos de qualquer jeito, mesmo porque a casa de Deus é excelência para o mundo. O que o mundo está procurando lá fora e não encontra, nós encontramos no nosso Senhor Jesus Cristo. Então o povo crente é meio doido mesmo, ele é todo alegre. Ele está passando por luta e está glorificando. Ele está passando por tribulação e está glorificando. Ele está desempregado e está glorificando. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que nós escolhemos para imitar. Nós não estamos servindo qualquer um. E aí Deus me faz lembrar de um jovem, falando de jovem, chamado José. E parece até que José já vai enxergar lá na frente. É só uma comparação para os irmãos entenderem como é glorioso. E José me faz, irmão Sandro, sabe fazer o quê? Pensar assim, poxa, bem que eu poderia ser mais parecido com José. Um crente José, um jovem que resolveu dedicar a sua vida a Deus. O jovem que resolveu colocar sua mão e confiar no Senhor. Aquilo que nós tanto pregamos e às vezes não confiamos, mas tem um jovem José que ele confia no seu Deus. E a comparação que eu comecei a ter, e eu já até ouvi algumas vezes alguém falando, a comparação dele com Cristo é tremenda. E eu fiquei pensando assim, Senhor, bem que a minha vida poderia ser mais comparada com a de José. Mas para fazer isso eu tenho que fazer como José, você tem que fazer como José. Como é bom quando dentro da igreja tem crente como José. E as comparações são tremendas. José nasce de um milagre, Jesus nasceu de um milagre. José é amado do Pai, Jesus é amado do Pai.
José é odiado dos seus irmãos, Jesus é odiado dos seus irmãos. José é traído pelos seus irmãos, Jesus foi traído pelos seus irmãos. José é vendido por 20 moedas de prata, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José vai preso injustamente, Jesus vai ficar preso injustamente. José vai ficar entre dois acusados, que um vai morrer e o outro vai viver. Jesus vai para a cruz e vai ficar entre dois acusados, um vai morrer e o outro ele vai dar vida, porque ele é o dono da vida. José vai ser chamado o Salvador do Egito, mas agora vem o mais glorioso. Jesus Cristo não é Salvador do Egito, não é Salvador do Brasil, não é Salvador dos Estados Unidos. Jesus Cristo é Salvador do mundo. Então eu estou imitando o Salvador do mundo, eu não preciso de mais nada. Ah, você não precisa de coisas luxuosas, não, eu preciso de Jesus Cristo. Ah, você não precisa de um carro mais novo, não, eu preciso de Jesus Cristo. Você não precisa de uma casa mais nova, não, eu preciso de Jesus Cristo. Do que nós precisamos? De Jesus Cristo, 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 de Jesus Cristo. Jesus Cristo! E aí eu entendo uma coisa, se eu tenho Jesus Cristo, eu tenho tudo. Deixa eu dizer para você, sabe quando nós ganhamos um prêmio, ou alguém ganha um prêmio, e ele fica todo cheio, e ele estufa o peito assim, e sai andando? Nós vemos muito isso no esporte, né? O time que ganha, ou alguém que ganha uma medalha, ele fica tudo orgulhoso, ele vai subir no pódio, ele vai ficar ali, tem o número 1, primeiro lugar. Olha que coisa gloriosa para ele. Deixa eu dizer para você, quando você descobrir que Jesus Cristo é na sua vida, você vai estufar o seu peito e vai dizer assim, eu não preciso de mais nada, eu tenho Jesus Cristo, eu sou o número 1. Jesus Cristo te escolheu, Jesus Cristo te trouxe aqui nessa noite. Glorifica o nome dele, porque você é imitador de Cristo. As dificuldades que nós temos de imitar Jesus Cristo. E falando de imitar Jesus Cristo, eu queria também identificar algumas coisas. Quando nós falamos de imitar Jesus Cristo, nós falamos da identidade de Jesus Cristo. Se eu perguntar para qualquer um dos irmãos aqui quem foi Jesus Cristo, provavelmente você vai abrir a sua Bíblia, você vai nos evangelhos, você vai nas cartas. Aqueles que estudam um pouco mais, vai lá até nas profecias e vai dizer, não, o nome dele já estava profetizado lá atrás. Jesus Cristo já vem desde lá de trás sendo profetizado sobre ele. Aí você abre o evangelho e você vai falar, Jesus Cristo nasceu de um milagre, como já foi dito nessa noite. Jesus Cristo com 12 anos estava no meio dos doutores, inquirindo os doutores. Jesus Cristo, ele vai cuidar da família dele, porque segundo diz os historiadores, o pai dele morreu, mas ele não abandonou sua família, ele vai cuidar da sua família. Primeiramente, Jesus Cristo, ele tem uma identidade, ele tem uma família. Aí vão dizer assim, esse não é aquele filho de Maria, filho de José o carpinteiro, mas ele não está preocupado com a vaidade. Pode falar que ele é filho do carpinteiro, pode falar que ele vem de Nazaré, coisa nenhuma pode vir boa de Nazaré. Mas deixa eu dizer para você, ele tem uma identidade, ele é Jesus Cristo. Onde que eu quero chegar para você? Crente que imita Jesus Cristo tem identidade. Se você imita Jesus Cristo, você tem identidade. Alguém vai olhar para você e vai falar assim, ó, lá vai ali, o Ronaldo, um grande homem de Deus, mas ele é Ronaldo. Ali vai a Eusenia, uma grande mulher de Deus, mas ela tem um nome, ela é Eusenia, ela tem uma identidade. Deixa eu dizer para você entender o que eu estou querendo falar. Quando você imita Jesus Cristo, você não percebe, mas a sua vizinhança está olhando para você. O dia que eles tiverem um problema, eu vou falar, ali tem alguém que tem a identidade de Jesus Cristo. Deixa eu dizer para você, Jesus Cristo colocou a identidade dele na sua vida para você fazer a obra dele e o nome dele ser glorificado. E aí eu vou para as cartas paulinas e olha como eu fico maravilhado com o nosso irmão Paulo. Um homem tão usado por Deus para escrever as cartas, as doutrinas. Irmãos, Paulo é tão tremendo que ele dá uma doutrina e ensina sobre a ceia que nem Jesus Cristo deu. Não é que Jesus não tinha capacidade, mas Jesus Cristo resolveu deixar para ele. E deixa eu abrir umas aspas aqui para você nessa noite. Você sabia que Deus deixou coisa para você fazer? Você sabia que tem vizinho seu lá que você está tão preocupado em pregar em outros lugares, em púlpitos de outros lugares, e tem um vizinho seu esperando você pregar para ele porque Jesus Cristo guardou para você lá? Você sabia que Deus estava esperando e guardou algo para você fazer? E aí vai surgir Paulo. E Paulo vai aparecer como abortivo, ele mesmo vai dizer isso. E em todas as cartas, Paulo vai começar dizendo assim, ó, presbítero Ronaldo, eu, Paulo, tenho uma identidade e eu sei quem eu sou. Sou apóstolo por misericórdia, chamado por Jesus Cristo, porque eu tenho uma identidade e aquele que me chamou tem uma identidade maior que a minha. O nome dele é sobre todos os nomes, Jesus Cristo.
Deixa eu dizer para você, quando você tem identidade, você não está preocupado com cargo. Quando você tem identidade, você não está preocupado com posição. Quando você tem identidade, você não está preocupado se você vai cantar ou se você não vai cantar. E eu vou falar. E se você tem identidade, você não está preocupado em tomar o lugar do outro. Sabe por quê? Porque você tem uma identidade de cristão. Não importa onde você esteja, foi Deus que te chamou e te colocou onde você está. Então fique na sua posição, que Deus deu uma identidade para você. Que luta que nós passamos quando nós nos deparamos com a falta de identidade. E abrindo mais uma aspas, que é até interessante, quando eu dou ensino, principalmente no discipulado, para novo convertido, eu gosto de dar ensino para novo convertido. A primeira coisa que eu ensino para eles é essa aqui: ora a Deus, vê para que Deus te chamou. Quando você entende para que Deus te chamou, você ganha uma identidade e você não fica frustrado. Deixa eu dizer para você, Deus te chamou para um objetivo, você tem que alcançar o objetivo que Deus te chamou. Todo mundo aqui tem um chamado de Deus sobre a sua vida. Alcance o chamado que Deus colocou sobre você. Jesus tem princípios. E quando eu falo de princípios, irmãos, é uma coisa tremenda. Que se nós fôssemos falar de princípio aqui, eu teria que ir lá em Gênesis. Porque é uma briga teológica em algumas áreas. Que algumas coisas é da lei e outras é da graça. Uma é da lei e outra é da graça. Aí chega alguém que vai dizer assim, que a graça começou depois de Jesus Cristo, mas eu digo para você que a graça já está lá em Gênesis, lá no Éden. Porque quando Adão pecou, Deus falou, certamente você morrerá. E ele não foi para o túmulo, a graça de Deus já começou a operar sobre a vida dele. Mas aí, Adão ele não tem lei, vão dizer isso, mas ele não tem lei, mas Deus deu um princípio para ele. Qual é o princípio? O princípio de obediência. Obedece, Adão, você pode comer do que você quiser, mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal você não come. Você não tem lei, mas você tem princípio. Deixa eu dizer para você, tem crente aqui que tem princípio, você anda sobre a lei, sabe por quê? Porque quem tem princípio cumpre a lei sem sentir dor. Deixa eu dizer para você, Deus colocou um princípio dentro do nosso coração. Qual que é o princípio que nós temos que ter? Imitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Quando nós imitamos a Jesus Cristo, o princípio está acima da lei. E Jesus Cristo tinha princípio. E dentro dos princípios eu quero destacar pelo menos 3. O temor que Jesus Cristo tinha. Em Isaías, capítulo de número 11, versos do 1 ao 3, diz assim: então brotará um rebento do toco ou do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Diga assim comigo, o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho. Espírito de fortaleza. Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Agora repita comigo assim bem alto, bem alto. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Jesus Cristo, o Espírito de Deus, nas suas ações vai descer sobre Jesus Cristo. Então sobre Jesus Cristo vai estar todos os Espíritos, toda a ação do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus é um só, mas a ação do Espírito de Deus vai estar sobre ele. Só que o Isaías termina dizendo assim: e ele vai se deleitar no temor do Senhor. Deixa eu dizer para você, nós temos que aprender a pedir, porque quando nós lemos na Bíblia, um dos homens mais sábios que tem na Bíblia, que foi Salomão, a Bíblia diz que na certa noite ele está dormindo e Davi tinha uma promessa sobre Davi, sobre a vida de Salomão, e Deus aparece a Salomão dizendo assim: Salomão, tem uma promessa aí, me pede o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão pediu para Deus o quê? Salomão pediu para Deus o quê? Sabedoria. Senhor, eu quero sabedoria. E a Bíblia vai dizer que Salomão foi um dos homens mais sábios que já houve sobre a face da terra. Mas com a mesma sabedoria que ele pediu para Deus, ele se envolveu com 1000 mulheres e ele começou a cair. Salomão, com toda a sabedoria que ele tinha, ele se envolveu com as idolatrias dos outros povos. Com a sabedoria que Salomão tinha, ele se afastou de Deus e ficou longe de Deus. Deixa eu dizer para você, vai vir alguém no Novo Testamento chamado Jesus Cristo, que ele vai um pouco além de Salomão, ele vai um pouco além de Salomão, ele vai nascer, e quando ele nascer, a Bíblia vai dizer que ele vai se deleitar no temor do Senhor, porque quando você tem temor, você tem princípio, quando você tem temor, você teme a Deus, você serve a Deus, quando você tem temor, você não se envolve com as coisas do mundo, quando você tem temor, você não se envolve com idolatria, quando você tem temor, você não se envolve com prostituição. Deixa eu dizer para você, imitando a Cristo, nós temos que ter temor, porque o temor está em Cristo, e ele está em nós somos verdadeiros imitadores. Vem alguém que pediu algo mais excelente.
E nessa noite é a nossa oportunidade de pedir algo mais excelente. Senhor, me dá o seu temor. Também, na verdade, é um princípio. O princípio que Deus colocou. Em tempos que nós estamos passando, irmãos, e vocês me perdoem a sinceridade, hoje em dia fica até difícil a gente acreditar em certas coisas. Hoje em dia, colocaram na cabeça do crente que uma mentirinha não tem problema. Eu ouvi um cristão dizendo uma vez que se você mentir para se defender, não tem problema nenhum. Deixa eu dizer para você, quer dizer que a mentira que era do diabo, para você se defender, ela se torna verdade. Existe um ditado no mundo que diz que uma mentira, muitas vezes contada, se torna verdade. Mas deixa eu dizer para você, verdade é verdade, verdade é verdade, e a mentira continua sendo filha do diabo. Deixa eu dizer para você, a verdade sempre vai prevalecer, porque a verdade vem de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Assim nos diz a Bíblia, porque na verdade nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo e o imitamos na verdade, porque Ele é o verdadeiro. Uma mentirinha, uma conversinha, um disse-me disse. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque foge do princípio de Deus. Em João capítulo 8, verso 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu faço mais uma pergunta nessa noite: tem crente liberto aqui? Dá um glória a Deus. E aí eu começo a entender uma coisa, que eu só sou liberto porque Cristo quis me libertar. Eu só sou liberto porque Ele quis trazer o Espírito Santo sobre mim. Você só é liberto não por força sua, mas porque o Espírito de Deus está habitando dentro de você. Você só é liberto porque Jesus morrendo na cruz do Calvário, Ele fez uma promessa e essa promessa se cumpriu. Eis que o Espírito Santo estará convosco todos os dias. Todos os dias o Espírito de Deus está conosco, nos dirigindo no caminho da verdade. Por isso que João capítulo 14, verso 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deixa eu dizer para você, Jesus Cristo é a própria verdade que habita em nós. Princípio. E também o princípio fala de vida de obediência. A obediência, para nós trazermos para os nossos dias de hoje, ao qual o tema é esse: sendo imitadores de Cristo nos dias atuais. Porque parece, irmãos, até parece, que nos dias atuais todo mundo tem liberdade para fazer o que quiser. Parece que nós tomamos um caminho de liberdade que nós não precisamos mais obedecer a nossa liderança, não precisamos obedecer mais os nossos pastores, não precisamos obedecer mais os nossos pais, os filhos que não obedecem mais os pais, não honram mais os pais. Mas deixa eu dizer para você que a obediência é um princípio de Cristo na nossa vida. Você quer ser bem-aventurado? Obedeça. Doa a quem doer, obedeça, seja obediente. Quando alguém falar para você não faça, é para não fazer. Quando dizer faça, é para fazer. E Jesus tem um princípio na vida dele, irmãos, que é incomparável. Jesus Cristo em todo o tempo Ele está dizendo: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer não a minha vontade, mas daquele que me enviou. E lá em Mateus capítulo 26, verso 36 ao 39, está escrito assim: então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra e orou dizendo: agora vemos. Olha a lição que nós temos que ter. Porque hoje em dia nós ouvimos até oração e muitos testemunhos, irmãos, de pessoas dizendo assim: eu orei tanto a Deus e parece que Deus não estava me ouvindo. Aí você ouve certas orações: Senhor, você tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer aquilo. Deixa eu dizer para você, Deus não tem que fazer nada, porque Ele que é o Senhor e aqui os servos somos nós. Deus faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, quando Ele quiser. E Deus é tão poderoso e fiel que Ele está operando nesta noite e você não está nem percebendo, mas Ele está guardando a sua saúde, está guardando a tua família, está guardando o teu filho, porque Ele quer guardar. Nós só servimos e Ele nos guarda. Nós só servimos e Ele nos abençoa. Deixa eu dizer para você se alegrar: a bênção de Deus está sobre a sua vida nesta noite. E aí Ele vai dizer: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero,
mas como tu queres. Em outra versão está assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feito a tua vontade. Jesus Cristo aqui, irmãos, quando nós vamos para as Escrituras do Antigo Testamento, e aqui eu quero fazer uma breve correlação com o Antigo Testamento. Em Êxodo, quando o povo sai do Egito, Deus vai determinar para Moisés que ele construa ali um tabernáculo. E esse tabernáculo ele vai construir com 3 partes. A parte de fora chama átrio, a parte que fica ali o candelabro, que fica o pão, vai ser o santo, e o santíssimo mais à frente, onde está a arca da aliança. No santíssimo, uma vez por ano, o sumo sacerdote vai se apresentar diante de Deus, e ali Deus vai se manifestar em cima da arca. Deus vai se manifestar. Deixa eu dizer para você, quando você está no santíssimo, não é você que se manifesta, mas se você está no santíssimo, Deus vem se manifestar na sua vida. Deixa eu dizer para você nessa noite, se nós conseguimos chegar no santíssimo, Deus está presente e Deus está manifestando. Pode ficar em paz, porque Deus está se manifestando na sua vida. Embora você não entenda, Deus está trabalhando na sua vida. E aí olha que interessante, que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro, ele é o servo de Deus, ele é o sacrifício de Deus. E ele vai orar e ele vai deixando um pouquinho. Ele deixa um povo ali fora, uns apóstolos ali fora, daqui a pouco ele traz mais 3, ele deixa ali pelo canto ali que nós poderíamos comparar com o santo, mas ele vai no Santíssimo. E aí talvez nessa noite você entenda, quando Jesus fala assim, ó, quando você for falar com o Pai, entra no seu quarto, tranca a porta e fala com ele oculto. Sabe por quê? Porque Deus se manifesta ali, porque é o Santíssimo de Deus na sua casa. O Santíssimo de Deus é no seu quarto. O Santíssimo de Deus é quando você está sozinho com ele. Não tem, parece que não tem ninguém, mas ele está presente ouvindo a sua oração. É por isso que a Bíblia vai dizer que ele está te ouvindo em oculto, mas ele vai te abençoar, porque no Santíssimo não tem como ele não manifestar, porque a glória de Deus é manifesta no Santíssimo. Aí Jesus Cristo vem e vai para a cruz do Calvário. A Bíblia diz que quando ele morre, o véu se rasga de alto a baixo, e aquele véu simbolizava exatamente o véu que estava dentro do templo. Ao mesmo momento que Jesus está morrendo, o véu está sendo rasgado. Deixa eu dizer para você nessa noite, com a morte de Jesus Cristo e você sendo imitador de Cristo, agora não tem mais véu para separar você do Pai, você está diante do Pai. E nesta noite eu quero dizer e profetizar sobre a sua vida. Fala com o Pai o que você está precisando, que Ele está face a face com você para te ouvir, porque agora acabou a separação. Você está no Santíssimo de Deus, e se Deus está aqui, Ele manifesta a glória sobre a sua vida. Tem imitador de Deus aqui nessa noite? Tem imitador de Cristo aqui nessa noite? Se tem imitador de Cristo aqui nessa noite, deixa eu dizer para você, nós estamos num caminho certo, porque aqueles que imitam a Cristo, ele consegue chegar até o Santíssimo, e no Santíssimo a glória de Deus se manifesta sobre a vida do teu povo. Você pode aplaudir ao nome do Senhor, em nome de Jesus? Amém. Deus abençoe. Pastor Marco, muito obrigado. Pastor Alberto. Amém, boa noite, irmãos, Pai do Senhor. Deus abençoe o pastor Marcos por essa palavra que veio de encontro aos nossos corações. Quero aqui agradecer a presença da Regional 2. Deus abençoe. Regional 3, opa, 3. Desculpa aí, doutor Elias, opa aí. Regional 3, tá? Só para ver se estava esperto mesmo, tá? Então, deu certo. Deus abençoe o pastor Elias. Obrigado às irmãs, Coral Unido das Irmãs, Deus abençoe a vida de vocês, Coral Unido também dos irmãos, jovens e adolescentes, e também o conjunto, Deus abençoe. Quero aqui então apresentar as igrejas que fazem parte dessa regional, que é a sede ali na Vila Barros, pastor Elias Cordeiro. Então vamos lá, Vila Fátima, pastor Valdir Alves do Santo e a sua caravana. Meu Deus, tem até assovio na igreja, onde você viu isso? É que eu não dá para ver. Se eu souber quem está subindo, vai ser suspenso, irmão. Vai ter que ir a pé daqui à sua casa, a pé, tá bom? Esse é o castigo. Irmão João Simão, foi o senhor, irmão João Simão? Não, né? Foi não, né? Deus abençoe, irmão João. Jardim Acácio, pastor Valdemir Onival e a sua caravana. Aí é crente, irmão. Aí é. A igreja é crente. Está imitando Jesus, hein? Deus abençoe. Jardim Eliane, pastor Manuel Vicente, a sua caravana. Olha aí, igreja comportada. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, pastor Manuel. Recreio São Jorge 1, evangelista Marcos Roberto, com as suas subs. Recreio São Jorge 1, presbítero Ronaldo. E Vila Julieta, pastor Hamilton Santos.
a sua caravana. Quase, hein? Deus abençoe. Amém. Requeiro São Jorge 2, pastor Geraldo Querini, a sua caravana. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Primavera, o pastor Valcinei está trabalhando, mas ele mandou toda a igreja com o Parque Micael e Vila União. O Parque Micael, o pastor Vanderlei Neri e Vila União, Davi Lopes e a sua caravana. Olha só, hein? Deus abençoe, viu? Então, até ensaiado aí, ó. Que bênção. Agora as congregações que vieram com os obreiros e alguns líderes, e os líderes, hein? Pastor Elias Cordeiro Vila Barros e a sua caravana. Olha, ô glória. Amém. Cabo Sul, pastor José Carlos Rodrigues e a sua caravana. Está ali, pastor. Deus abençoe, pastor. Amém. Divinolândia, pastor Edemir Simão e a sua caravana. Está tranquilo, pastor? Amém. Deus abençoe. Jardim Santa Emília, pastor Samuel Nival e a sua caravana. Está ali, pastor Nival. Deus abençoe. Jardim Silvia, evangelista Sandro Perovano e a sua caravana. Olha que bênção, hein? Olha, parabéns, pastor Sandro. Amém, Deus abençoe. São Domingos, pastor Neemias Oliveira e a sua caravana. Amém, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe a Regional 3 pela bela cooperação. Todos vieram. Pastor Marcos, pastor Paulo Roberto, nosso vice-presidente. Meus irmãos, a paz do Senhor. Antes do nosso encerramento, eu quero fazer o anúncio do nosso curso preparatório para obreiros, o CPO. Nós organizamos esse ano em 2 turmas, aqueles que não podem vir na semana para vir aos sábados. Então, atenção aí, porque as inscrições estão abertas. Os irmãos que ainda não se inscreveram, podem se inscrever. Durante a semana, nós teremos do dia 17 até o dia 20 na semana. Então, os irmãos podem fazer na semana. E aos sábados será o primeiro, dia 29/7, e depois no dia 12 de agosto. Então, são 2 sábados, 29/7 e 12 de agosto. Aqueles que não puderem aos sábados, quiserem fazer durante a semana, porque algumas pessoas não fizeram ano passado, porque não tinha disposição para fazer aos sábados. Então, nós abrimos uma turma durante a semana. Então, repetindo aqui para os irmãos não perderem o prazo e se inscreverem. Na semana, do dia 17 até o dia 20. E aos sábados, a outra turma, dia 29 e dia 12 de agosto. Tá bom? São R$ 150. Tem o formulário para preencher lá a sua inscrição e fazer o acerto. Então, os irmãos devem fazer a sua inscrição e fazer o acerto. Então, eu quero pedir aqui, tem os pastores da regional, por favor, reforçarem, colocar o anúncio lá nos grupos da regional, nos grupos da igreja, reforçando. Tá bom? Então, é muito importante. É um curso obrigatório para aqueles que querem ingressar no ministério, na escala de auxiliar, e mesmo aqueles que são líderes de departamento, trabalham na igreja. Tem muitas instruções importantes para o ministério e para as lideranças da igreja. Inclusive, os pastores também devem fazer, os co-pastores, superintendentes da escola bíblica dominical. Será vários cursos sobre o perfil, várias disciplinas, perfil do obreiro, liturgia, a história da igreja. Então, assuntos importantíssimos para o seu ministério, ferramentas importantes para você exercer a liderança na igreja, o pastoreio. Então, não perca, por favor. Outros irmãos que, pastor, eu quero patrocinar uma pessoa para fazer o curso. Então, você pode fazer isso. Veja na igreja quem tem interesse de fazer o curso e você patrocina
paga para esse irmão, este obreiro, este líder fazer o curso. Amém? Os irmãos entenderam? Então se inscrevam, por favor. Vamos em pés, queridos, que Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos e um bom retorno ao lar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta noite de bênçãos, pela vida, ó Deus, dos órgãos musicais, de cada um que veio adorar o teu nome, ó Deus. Leva-nos na tua paz, guardados pelo teu poder, debaixo da tua graça, que possamos aplicar a tua palavra, ó Deus, em nossas vidas. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe e cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor.